que eu falar aqui não vai dar para vocês fazerem ao mesmo tempo, né? Então ficando salvo fica melhor para vocês assistirem depois. Aí qualquer dúvida durante aqui a apresentação, ou mesmo depois, que não der para ser resolvida pelo vídeo, podem entrar em contato comigo, eu respondo. Até aqui mesmo também pode interromper e falar, que eu fico à disposição. Bom, para essas análises das redes que a Eliane passou, eu mandei lá no grupo 2 relatórios que eu fiz para a Eliane. O primeiro deles são as métricas que eu utilizo para análise dessas redes, que é esse relatório aqui, onde eu descrevo cada rede, cada métrica que pode ser utilizada para análise dessas redes de bioinformática. Aqui tem algumas referências que eu usei para detalhar essas métricas. Sugiro vocês lerem esses trabalhos também, ou até mesmo procurar outros trabalhos que falam dessas mesmas métricas. Depois, eu também mandei esse trabalho aqui, que é a análise de 3 redes que eu fiz para a Eliane. Esse trabalho aqui é a mesma coisa que nós temos que fazer com as redes que vocês têm aí. Essa mesma análise que eu fiz aqui, sugiro vocês lerem também, porque é a mesma coisa que eu fiz aqui, nós temos que fazer com essas redes que a Eliane passou para vocês. Bom, vou falar aqui basicamente sobre as redes que a gente vai analisar, como que elas são formadas, qual a estrutura delas, para depois mostrar como que é feita essa análise. Essas redes, elas são representadas por um grafo que contém os vértices, que são essas bolinhas, que representam as proteínas da rede. As arestas, por sua vez, que são as linhas, vai representar a interação entre as proteínas. Então, por exemplo, essa proteína aqui, ela tem uma relação, a aresta liga ela a essas outras 3 proteínas. Então essa pequena rede aqui está mostrando a interação desta proteína com essas outras 3 proteínas aqui. Para analisar essa rede, eu utilizo algumas métricas que eu vou detalhar aqui rapidamente. Elas são mais detalhadas no relatório que eu mandei. Mas basicamente o grau, ele vai estimar o número de relacionamentos de cada vértice. Então, por exemplo, este vértice aqui, ele tem um grau 3. Por quê? Porque ele se conecta a outros 3 vértices. 1, 2, 3. Então ele tem um grau 3. Aqui, esse vértice tem apenas um grau, porque ele se conecta apenas a esse vértice. E assim por diante. A ordem da rede é o número total de proteínas nela. Então aqui nesse caso nós temos 1, 2, 3, 4. A ordem dessa rede é 4, porque ela tem apenas 4 proteínas. O tamanho da rede é o número total de arestas, ou seja, a ligação entre as proteínas. Nesse caso aqui vai ser 3 ligações. E assim por diante, depende do tamanho da rede que vocês analisarem. Por sua vez, utilizei o Betweens, que ele baseia no número de caminhos mais curtos que passam através de um vértice. Ou seja, essa métrica ela vai nos mostrar quando que uma proteína, um vértice, né, que é a bolinha lá na aresta, no grafo, vai funcionar como uma ponte. O que é essa ponte? Essa ponte ela vai ligar uma comunidade que seja na rede a outra comunidade. Então ela vai ligar, por exemplo, aqui eu não sei quem é o Betweens dessa rede, não lembro, mas o Betweens de uma rede ele funciona como uma ponte, por exemplo, ligando essas proteínas aqui em laranja às outras comunidades da rede, as outras proteínas que não participam dessa comunidade. Depois eu uso o Closeness Centrality, que é a medida para definir
as comunidades da rede. Então, os vértices que tiverem uma métrica desta de closing centrality igual ou próximas vão ser os grupos da rede, vão ser as comunidades da rede. Quando eu for analisar a rede aqui, essas métricas vão ficar um pouco mais fácil de serem entendidas. Então vamos lá. A Eliane passou as redes para vocês, né? Mas antes, para análise dessas redes, eu utilizo esse programa, que é o Cytoscape. Vocês podem estar fazendo o download dele aí. Eu não vou fazer porque eu já tenho ele aqui no meu computador. Mas é basicamente baixar aqui, avançar e instalar. É muito fácil de instalar ele. A partir das redes que a Eliane passou para vocês, eu peguei aqui uma de exemplo lá no site. Não é a mesma rede de vocês, mas basicamente tudo que eu fazer vocês também vão ter que fazer, né? Acessando a rede pelo link, vocês vão baixar essa rede para colocar ela no programa Cytoscape. Bom, a partir disso, vocês vêm aqui em exportar e vão baixar essa rede nesse formato de arquivo TSV, que é o formato de arquivo que o programa Cytoscape entende. Download, só baixar, salvo o arquivo onde vocês preferirem. Arquivo baixado. Vamos iniciar a análise, a abertura dele aqui no programa Cytoscape. Vamos importar esse arquivo aqui para o Cytoscape. Vai entrar na pasta onde ele estiver. Escolher aqui no meu já está aberto. Abrir. Conferir aqui rapidamente. É como se fosse uma tabela. Aqui as proteínas nas colunas e as linhas. Dá OK. Espera carregar e já vai abrir aqui a rede. Ele abre a rede de uma forma que não está trabalhada ainda, não está fácil de entender, não está boa ainda de você analisar, de você tirar um print, né, para você colocar no trabalho. Então é aí que você começa a formatar essa rede. Eu vou formatar a rede de uma maneira que eu gosto, mas vocês podem ir fazendo aí, por curiosidade. Aqui mexendo no estilo da rede, vocês podem estar formatando a rede da forma que quiserem. Bom, eu inicio aqui colocando o tema. Aqui em Style. Aqui está Default. Eu vou colocar esse tema aqui. Que fica um fundo cinza com as bolinhas, né? Os vértices em amarelo. Aparece o nome mais detalhado de cada vértice. Após isso, eu utilizo... Só um minuto. Eu altero o tamanho da borda e o tamanho da fonte para ficar uma melhor visualização. Aqui, ó. A borda eu coloco um pouco menor, por volta de 4, para ficar uma aparência melhor. Você percebe que essa parte amarela ela aumenta e logo a branca vai ficar menor, né? Depois eu diminuo, eu tiro essas setas das arestas para ficar parecida com essa aqui, por exemplo. Olha. Aqui vocês observam que não tem nenhuma setinha da ligação dos vértices. Eu acredito que assim fica melhor para você estar observando a rede. Aqui em arestas, né? Aqui tem a seta. Eu seleciono nenhuma seta. Olha lá, já some, a rede já fica um pouco melhor. Eu também diminuo a fonte da escrita das proteínas. Aqui tem 14, talvez 10, 8. Fica um pouco pequeno, vou colocar 10. Acho que fica melhor, que não dá para você ler e não polui a imagem da rede. Certo? Continuando a edição do estilo da rede, remover as setas, tamanho das arestas, eu inicio a análise. Bom, primeiro
olhando aqui a olho nu, você não consegue visualizar muitas informações aqui na rede, né? Você não sabe o grau da rede, o tamanho da rede. Então, o próprio programa ele tem aqui em ferramentas, tools, análise de rede, análise network. Você marca a caixinha, ok. Bom, aqui de fato você começa a analisar a sua rede. De cara aqui, o programa já traz duas informações que vocês podem estar colocando no relatório que vão estar fazendo, que é o número de nós. Nós é a mesma coisa de vértices, né, que são as proteínas, aqui essas bolinhas. Nessa rede aqui tem 13 nós e 20 arestas, 20 ligações entre esses nós. Isso já é uma informação que você pode estar detalhando. Bom, clicando aqui em Betweens para iniciar a rede, para iniciar a análise da rede. Depois eu utilizo essa tela. Bom, é importante você escolher assim. Agora as comunidades da rede, né? Aqui a gente pode observar nessa análise que eu fiz que a rede ela é composta por vários comunidades, né? Você tem essa comunidade em laranja, esta em azul, verde, dois em amarelos, esses menores aqui. Vocês temos uns vértices maiores que são de alto grau, né? São os vértices que têm alta interação na rede, como é falado aqui. Aqui o grau é o atributo que define o número total de arestas ligadas a cada vértice, né? Então eu começo essa formatação aqui iniciando pelas comunidades, né? Eu vou definir as comunidades na rede. Aqui em Color você pode estar alterando a cor do vértice, mas quando você muda aqui, você muda todas. Você não tem as comunidades reais da rede. Para definir as comunidades, você vem aqui no mapa, Mafig, seleciona a primeira opção e o tipo Continuous Discrete, que é a segunda, e edita a cor para Rainbow. Você já tem aqui as comunidades da rede. Você percebe uma grande comunidade em azul, olha só, vários vértices em azul, outros dois em verde, e esses dois aqui que não participam de nenhuma outra comunidade. Isso pode ser uma informação que você pode estar colocando também em seu relatório, descrevendo as comunidades, vértices que não participam da comunidade e assim por diante. Agora o grau do vértice, que vai representar o tamanho do vértice, né? Que quanto maior o grau, quanto maior a interação desse vértice na rede, maior vai ser o grau dele. Aqui em tamanho, mais uma vez você pode estar alterando o tamanho do vértice, mas quando você altera aqui, por exemplo 10, todos os vértices vão mudar, e não é essa a ideia. Olha lá isso. Bom, já iniciei a apresentação aqui, mas eu estou gravando e depois eu compartilho com vocês a gravação para você acompanhar. Bom, Eu perdi a outra. não, tudo bem. Alterando o tamanho do vértice de uma forma que ele vai representar o grau que de fato esse vértice representa. Então é a mesma coisa. Você vem aqui no mapa, escolhe o grau, que é in degree. O inglês é péssimo, mas essa parte aqui, e o continuous mapping. Olha lá. Você já tem os vértices que representam os hubs da rede, que são aqueles vértices que tem um alto grau. Olha só, esse vértice aqui, ele domina a rede com um alto grau. Os outros têm praticamente grau zero, se comparado com ele. O segundo maior
é este e os outros são irrelevantes em relação ao grau, né? Dando continuidade aqui à análise, já analisamos as comunidades, o grau da rede, e agora de fato iniciar essa análise aqui, onde mostra todos os vértices. Por exemplo, aqui o grau mostra a evolução do grau na rede representada. Então aqui, agora nós vamos usar essa tela que eu abri, apertando aqui, Betweens. Por exemplo, se nós vamos observar o grau da rede, é importante aqui você escolher a segunda opção. Como eu disse, o grau é esse aqui, in degree, que é dentro do grau, vai nos mostrar o grau da rede. Então, aqui vocês podem estar tirando o print, quando vocês estiverem analisando a rede de vocês, tirar o print disso aqui, para estarem adicionando no trabalho, igual eu fiz naquela análise. E depois descrever esse gráfico aqui, o que é mostrado nesse gráfico. Então aqui, nós temos o grau da rede. Cada bolinha dessa é um vértice. Legal. Se eu selecionar esse aqui, ele vai ser... Não vou selecionar. Aqui, ele vai ser selecionado aqui. Esse aqui foi selecionado. Esses dois foram selecionados, né? 3 aqui também. Aí daqui você pode saber qual vértice que é. Então aqui você tem um grau iniciado em 0. Então esses são os vértices que tem baixo grau, eles não se interagem com a rede. É bom você descrever estes vértices, que eles não têm participação na rede na relação ao grau. Esse aqui por sua vez tem um grau 10, que é o grau mais alto da rede. Os outros estão com um grau abaixo de 5, mostrando que esse vértice aqui ele é muito importante para essa rede. Depois eu analiso o Betweens, que vai nos mostrar os vértices que funcionam como uma ponte da rede. Como eu descrevi lá no relatório, o Betweens, quanto mais próximo de 1, melhor ele é. Aqui, o mais próximo de 1 é esse aqui, 0,045, né? Não tem nenhum mais acima dele. Os outros todos, vértices, são péssimas pontes da rede. Então é importante você descrever esses vértices que são ruins na rede, que não funcionam como pontes. E mais importante, você descrever o vértice que funciona como uma ponte. No caso aqui é esse ADRB2, né? Aí vai variar da sua rede que você estiver analisando. Mais uma vez, tira print dessa telinha, adiciona na sua análise, no seu relatório, e descreve os vértices que não funcionam como pontes, a quantidade deles, o vértice que funciona como uma ponte, fala sobre ele, qual a quantidade da métrica dele e assim por diante. E por último, eu analiso o Closeness Centrality, que vai nos mostrar as comunidades. Olha só essa comunidade aqui. Ela está presente, ela tem a mesma métrica, a mesma medida. Então já podemos supor que esses vértices aqui são essa rede em azul, olha só. E de fato são eles. Como eles todos estão azul, logo eles vão ter as mesmas medidas. Esses outros dois aqui são uma comunidade, né? Eles estão bem próximos. Esse vermelho e esse roxinho. É bom você descrever os vértices, dependendo da quantidade deles, né? Falar sobre as comunidades. E olha esses outros dois aqui. Eles não formam nenhuma comunidade e não participam da comunidade. Eles são apenas esses dois e não interagem nem chegam próximos das outras comunidades. Então é importante você também dar uma olhada nesses vértices, nessas proteínas que não participam da rede. Bom, é isso a análise que eu faço. Eu sugiro mais uma vez vocês lerem os dois relatórios que eu compartilhei, vou compartilhar de novo depois, que eles descrevem cada métrica. E esse aqui é mais importante ainda porque ele é a análise de 3 redes.
né? Essa é uma análise que vocês vão ter que fazer dessa mesma forma aqui. No mais é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, fico à disposição aí para responder. Vou parar a apresentação aqui, mas qualquer dúvida eu inicio ela novamente. Ok, as outras meninas têm alguma dúvida? Gostaria de tirar, né? Sim, na hora de iniciar a análise mesmo pode estar surgindo alguma dúvida. Mas assim, a todo momento, qualquer momento, se quiserem me chamar no WhatsApp, eu vou estar lá, pode chamar no grupo mesmo, que eu posso responder. Se não conseguir responder, eu faço um vídeo pequeno, na hora mesmo, e mando para vocês explicando, mostrando aqui no computador como funciona. Esse é um programa, você pode estar baixando ele, eu vou mandar o link para baixar ele, mas é um programa que eu utilizo. Se chama Citoscape ele.